Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Mais um culto pós-congresso. Os homens que não vieram perderam. Os homens que não vieram perderam um tempo precioso ontem. Eu vim trazer a Olívia, para a Renata e fiquei ali atrás um pouquinho. Foi um tempo precioso, vocês vão ouvir muito falar ainda desse congresso. Eu queria te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus, para nós darmos continuidade a esse movimento profético. E ontem à noite, na parte da tarde, estava tendo transmissão. Se você não ouviu a palavra, está disponível, está publicada? Está publicada de ontem à noite? Está publicada lá no aplicativo e no YouTube. Vai lá, que a palavra está disponível. E é uma palavra muito, muito, muito forte, tá? Então, vale muito a pena. Queria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, bom dia. Muito obrigado pela tua graça que se renova mais uma vez nessa manhã, trazendo o teu reino sobre nós, justiça, paz e alegria no Espírito. Eu clamo ao Senhor, Pai, que nessa manhã possamos beber das tuas águas, Senhor. Que nessa manhã possamos levantar a nossa voz a Ti, a nossa adoração a Ti. Que nessa manhã nós possamos elevar o nosso espírito a um lugar mais alto do que apenas o espaço físico. Que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que o nosso espírito seja despertado do sono. Que o nosso espírito seja avivado pelo teu Espírito. Que nós possamos crescer em sabedoria, estatura, graça e em espírito. Que nós possamos amadurecer mediante aquilo que o Senhor tem confiado a nós, mediante a responsabilidade que o Senhor tem entregue para cada um de nós, mediante a responsabilidade que o Senhor tem entregue para nós como igreja. Nós queremos levantar a nossa voz a Ti, para Te pedir auxílio, para Te pedir socorro, para cumprir todas as palavras que o Senhor tem liberado a nós. Nós clamamos, ó Pai, que há virtude no Senhor para sarar esse bairro, há virtude, há poder em Ti para curar este solo, para curar as nossas vidas, os nossos corações. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque temos certeza de que quando clamamos o Senhor nos ouve, e que se o Senhor nos ouve, o Senhor atende. Nós levantamos a nossa voz em oração e em adoração a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és
Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser, curando todo o meu ser. Quantos podem dizer eu confio? Confio em ti. Eu confio em ti. Confio em ti. Mais uma vez eu confio, mais uma vez eu confio. Eu confio em ti. Confio em ti. Confio em ti. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso de ti, Senhor. Não há outro igual. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo. Diga, eu creio que tu és a cura. Eu creio que tu és a cura.
Eu creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que nada é igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Quantos precisam? Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso de ti. Quantos têm consciência de que precisam dele? Dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Precisamos de ti. Dependemos de ti, Senhor. Aleluia. Querido, vamos orar pela vida do pastor Fagner. Está ficando rotineiro tê-lo aqui no altar, né? Deus tem dado graça a nós e ao seu servo também. Estenda a sua mão para cá. Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, acabamos de cantar que precisamos do Senhor. E sabemos que tu tens algo muito importante, muito pontual para falar conosco nesta manhã. E por isso o Senhor separou o teu filho, equipou, deu a ele revelação, graça, intimidade com o Senhor para compartilhar aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Então dá-nos discernimento para ouvindo, entender e entendendo, aplicar ao nosso viver, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar a igreja em nome de Jesus? Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12 e ao mesmo tempo 2 Pedro capítulo 2, versículo 9. Aliás, perdão, 1 Pedro 2, 9. Obrigado, irmã. Pedro 2:9 e Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. A palavra de hoje, a ministração de hoje é desatando líderes para que se lancem ao cumprimento da missão da igreja, confiados no braço forte do Senhor. Aliás, inclusive, só dá para fazer a obra de Deus verdadeiramente confiado em Deus. E a gente até percebe que todas as vezes em que o ser humano tentou confiar em si mesmo, como a pastora Clarissa estava falando aqui pela manhã, Davi confiou na sua própria sabedoria, na forma humana, né? Tentou carregar a arca da aliança pelos seus próprios meios e deu errado. Então só dá para fazer a obra do Senhor, só dá para cumprir a missão da igreja confiado em Deus. Mas a questão hoje é: qual a missão da igreja? A palavra do Senhor vai dizer para nós em 1 Pedro 2,9. Ele vai dizer quem nós somos e para o que nós somos tudo isso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, ou seja, com o objetivo de proclamardes as virtudes
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Missão da igreja, presta atenção aqui em mim. Deus te tirou de um determinado lugar, das trevas, para proclamar as virtudes dele, para pregar o evangelho e tantas outras coisas que de alguma forma engrandeçam o nome do Senhor, amém? Deus te chamou para engrandecer o nome dele, Deus te chamou para engrandecê-lo através da sua vida, através das suas atitudes, no seu dia a dia, no seu trabalho. A missão da igreja é essa, e o objetivo é que você, no nome do Senhor Jesus, saia daqui desatado, desatada, para cumprir essa missão, sabendo que não depende só de você, que nós precisamos dobrar o nosso joelho, buscar a presença de Deus, nos envolvermos com a presença de Deus, nos envolvermos com a igreja, para fazermos a missão que Ele nos chamou, que Ele nos convocou. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A palavra de Deus vai dizer lá em Marcos capítulo 16, ide por todo mundo, pregar o evangelho. A gente precisa viver uma vida onde essa vida vai refletir aquilo que Deus nos chamou. E eu confesso aos irmãos que assim, não é fácil. É fácil ser cristão? Não é fácil. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo assim, ser cristão não é fácil nem difícil. É impossível. Se não for baseado, com base no braço forte do Senhor. Se não for confiado em Deus, até porque, claro, tem a nossa parte de entregarmos a nossa vida para Jesus, mas primeiro pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se primeiro o Senhor toma uma determinada atitude, para que nós também possamos tomar alguma atitude. E não, irmãos, não tem como cumprirmos a missão do Senhor, se nós não abrirmos mãos de algumas prioridades que às vezes nós temos, inclusive coisas que nem são pecado. A questão é prioridade, a questão é muitas vezes a gente colocar algumas coisas na balança que às vezes estão interferindo aquilo para o que Deus nos chamou. Por isso que Romanos 12, que eu pedi para os irmãos abrirem, você foi chamado como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar, ou seja, para pregar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou, mas a gente precisa a gente precisa fazer alguma coisa. E o que a gente precisa fazer para cumprir essa missão da forma como Deus quer? Aí a Bíblia vai dizer assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, algumas traduções vão dizer pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Parar por aqui. Você é sacerdócio real, Deus já disse quem você é. Você é nação santa, você é um povo de propriedade exclusiva dele, você é um sacerdote. Deus colocou poder, Deus te ungiu. E aí ele diz que depois dessa unção, de ele ter te nomeado, dele ter nos nomeado, ele nos deu uma missão. E para que essa missão possa ocorrer, o apóstolo Paulo vai dizer para nós assim, irmãos, eu rogo a vocês, eu peço a vocês, pelo amor de Deus, apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, se lancem para cultuar, para viver uma vida que cultua, que adora a Deus, porque adorar a Deus não é só cantar, correto? Adorar a Deus não é só cantar, é se lançar uma vida de culto, uma vida de gratidão, uma vida de adoração, uma vida de testemunho da palavra do Senhor. E por isso o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou rogando a vocês, pelas misericórdias de Deus, trazendo para o nosso português brasileiro,
pelo amor de Deus, se apresentem. É o tema da missão, desatando líderes, da pregação, desatando líderes para que se lancem. Eu estou lendo, lá aparece para mim, para que se lancem. É isso, eu te rogo, eu te digo pelo amor de Deus, para que você se lance para essa missão, porque isso sim é adorar a Deus, é viver dentro da missão dele, é você se lançar, e muitas vezes sem reservas, e como eu disse, muitas vezes existem coisas até que não são pecado, que nos atrapalha como igreja a cumprir a missão de Jesus. E o que muitas vezes nos atrapalha? É o versículo 2, o versículo 2 vai nos dizer, não o versículo 2 nos atrapalha, mas o versículo 2 ele vai nos dizer, o que é que verdadeiramente a gente precisa fazer para sermos essa pessoa desatada, para colocar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele vai dizer, e não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A perfeita e agradável vontade de Deus, ou seja, Deus tem uma vontade, uma coisa que Ele quer que Ele se cumpra na nossa vida, e uma coisa que Ele quer que se cumpra através das nossas vidas, amém? Esse é o objetivo de Deus. A gente precisa transformar a nossa mente, a gente precisa virar uma chave muitas vezes na nossa mente, porque estamos presos a tantas coisas, e a gente às vezes se pergunta, por que eu ainda não sou assim? Por que eu ainda não sou aquilo dentro da obra de Deus? A pastora Clarissa tocou muito hoje no meu coração, e ela estava falando que estava dando um testemunho, depois se você quiser você pergunta a ela, e eu fiquei pensando assim, rapaz, eu olho para a pastora Clarissa, eu vejo ela uma pessoa que dá um bom testemunho, que prega o evangelho, que é diferente, e ainda assim ela se sente desafiada a querer mais. Eu falo, rapaz, fica ruim para alguns, porque nós precisamos nos sentir insatisfeitos, sabe? A palavra satisfeito muitas vezes nos atrapalha, não a palavra, mas a atitude de uma pessoa satisfeita atrapalha o nosso desenvolvimento em Cristo, atrapalha o nosso desenvolvimento na obra de Deus de uma forma geral, atrapalha o nosso desenvolvimento até a receber as bênçãos que o Senhor tem. Você precisa ser insatisfeito. Fala aí para a pessoa que está do teu lado. Você precisa ser insatisfeito. Insatisfeito. E para estar insatisfeito, precisa haver uma transformação na nossa mente. Deus não quer somente mudar a nossa vida. Grava isso que eu vou falar. Deus não quer somente mudar a nossa vida, Ele quer mudar o que a gente pensa sobre a vida. Até porque, quem é a vida? Quem é a vida? Jesus é a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele não quer só que a gente tenha a vida, Ele quer que a gente comece a pensar, o que é a vida? Eu preciso me envolver com a vida, eu preciso me envolver com a obra, eu preciso me envolver com o meu chamado, eu preciso abrir mão de determinadas coisas para cumprir a obra de Deus. A mudança de mente, ela não é uma coisa instantânea, ela não é uma determinada situação que a gente vem à frente e ali alguém põe as mãos sobre a nossa cabeça e a partir daquele momento estamos mudados. Estávamos num evento, sem ser esse sábado aqui, retrasado, né? E o Senhor me tocou muito ali naquele mover. E uma coisa que eu orava muito ao Senhor, que eu orei muito, várias vezes eu repeti, eu falei só, Senhor, por favor, não deixe com que aquilo que eu estou recebendo aqui não seja algo passageiro. Por favor, Deus, me ajuda a permanecer nisso, porque eu não quero só isso aqui, só estar chorando, só estar buscando. E Deus vai começando
a levar a gente, a fazer a gente galgar a outros patamares, a outras coisas. E aí eu comecei a também me perguntar, rapaz, um dia desse eu estava pregando na praça, aí um irmão me chamou para pregar numa outra igreja, aí daqui a pouco está eu pregando aqui na rede de homens, e aí agora preguei no dia 12 de outubro do mês passado, e aí agora estou pregando aqui de novo. Mas será que ou eu acordo, a outra opção não pode existir. E a mesma coisa, tem vezes que Deus está ali querendo transformar a tua mente para o teu chamado. E sinceramente, mas eu não sei tocar guitarra, eu não sei na bateria, tem coisas que eu não sei, talvez eu não saiba abraçar, eu não oro como Flavinho. Então cada um tem o seu chamado. Algumas coisas, um dia eu fui da rede de jovens, e depois eu virei um líder de ministério, virei um líder de igreja. E muitas vezes o que acontece? Eu perdi uma certa fração da linguagem de jovem, porque a gente costuma ministrar para a igreja, então não adianta eu, dentro do meu chamado, começar a querer, não, agora eu vou pregar para jovem, agora eu vou pregar porque eu estou indo para a rota errada. Deus me chamou para agora, a gente vai, não digo avançar, mas Deus vai selecionando determinadas pessoas dentro do corpo para determinadas atividades, e aí muitas vezes a gente acaba se atrapalhando, porque eu quero me meter no ministério do pastor Denilson, que Deus chamou para ganhar jovens, enquanto Deus me chamou para ganhar homens e mulheres, e está ali falando sobre igreja, e não há nenhum problema nisso. Por quê? Porque no reino de Deus, o maior é o menor. A gente está aqui para servir. Pastor, mas às vezes a gente recebe alguns elogios, e aí inclusive a gente tem que tomar cuidado com os elogios, porque às vezes é Satanás ali colocando, e às vezes algumas pessoas dizem assim, poxa, pastor, você prega bem. Aí eu digo, né, glória a Deus por isso. E aí a gente começa a pegar aquilo que está no nosso ministério, e a gente começa a se desenvolver, e o objetivo de uma boa pregação, de um bom estudo, não é para que eu chegue aqui e diga, olha, eu sou isso, não. A gente estuda, se envolve com a palavra de Deus, se envolve com o ministério para servir. A gente está aqui para servir, e você vai pegar o teu ministério, vai pegar para aquilo que Deus te chamou. Esses dias eu estava olhando no grupo aqui, as mulheres se lançando a fazer crochê, e aí a gente pensa, não, será que isso é um ministério? Óbvio que é, porque ali daqui a pouco você está chamando uma outra pessoa, que não é cristã, que às vezes gosta daquilo. O apóstolo fala isso por diversas vezes, uma igreja com propósito. A gente precisa, realmente, somos da visão celular, mas dentro da visão celular a gente precisa ser uma igreja com propósito. E aí, a gente às vezes vem para a igreja de uma forma meio que displicente. A gente às vezes, quando nós estamos ali na frente da TV, passa um filme bom, né, no Netflix, e aí a gente está ali assistindo, determinado, aonde você tenha, fazendo propaganda de nada, mas aí às vezes você está ali, assistindo aquele filme, e aquele filme é emocionante, e aí você chora, né, o filme de comédia você ri. Ontem o Mengão, né, jogou, você estava ali na frente da televisão, jogou, viu o Mengão 3-0 no Sport, 87 é do Sport, tá? Então, a gente está ali, a gente se emociona na frente. Só que o que acontece? Depois que acaba o jogo, depois que acaba o filme, a gente tem a total convicção de que acabou o filme, né? Acabou o milho, acabou a pipoca, acabou. E a gente vai sair dali e nada de verdade interferiu, porque aquelas lágrimas, como dizia minha mãe e as pessoas um pouco mais antigas, era só lágrima de crocodilo, a gente só chorava, não dava em nada. E a questão é essa. A mudança de mente, ela é algo que precisa acontecer. Está prestando atenção aí, irmão? Precisa acontecer cotidianamente, de tempos em tempos. E aí se eu chego e digo, não, apóstolo, já preguei 30 vezes, já preguei não sei o quê, não, eu estou abrindo mão do meu ministério, abrindo mão daquilo para o que Deus me chamou, porque não existe nem maior e nem menor, nós somos um corpo, amém?
E se eu consigo, de alguma forma, pregar, porque tem alguém ouvindo, imagina. Eu começo a entrar na soberba, e aí daqui a pouco tem... a igreja fica vazia. Porque é só ele que prega, é só ele que sabe, é só ele que tem opinião, e o ideal não é esse. A Bíblia mostra para nós que o altar, ele não é... A gente tem uma tela aqui. A gente tem mais outras 2 telas aqui. Mas não é igual um filme. Não é igual uma partida de futebol. Para você e eu termos uma mudança de mente, é necessário a gente não fazer do culto como se fosse um filme. A gente precisa ter a convicção de que o que é dito aqui precisa ser colocado em prática lá do lado de fora. E detalhe, isso precisa ser imediatamente. Diga assim, imediatamente. Imediatamente. Tem que sair daqui, como é que eu faço? Sabe por quê? O que a Bíblia vai dizer? O semeador, ele saiu a semear. Semeou, coração duro, um coração que tinha espinhos, que tinha cuidado com as coisas desse mundo. Tem um determinado coração que, quando Jesus vai explicar, ele vai dizer assim, ó: a semente, ela é lançada, e vem as aves do céu e rouba a palavra daquele coração que não quis colocar a palavra de Deus em prática. Então, às vezes a gente está se perguntando, por que eu consigo? Não que não deva haver luta, e eu não estou dizendo que é instantâneo, mas às vezes a gente não está com aquele intuito, aquele desejo real de sair daqui imediatamente e colocar em prática. E o outro problema que eu falei na rede de homens é a perseverança em colocar a palavra de Deus em prática. Várias coisas que às vezes Deus nos fala, a gente coloca em prática por 1 semana, mas não consegue perseverar por 2 semanas, por 3 semanas. O apóstolo sempre dá a ideia aqui da vida da irmã Yolanda em relação ao peixinho. Anos e anos e anos orando, nunca desistiu. A mesma coisa você em relação à tua família, em relação ao teu chamado de uma forma geral. Vou te dar um modelo. Na verdade não eu, a Bíblia. Abre só a tua Bíblia, por gentileza, em Zacarias, capítulo 3. Um modelo de ser humano, o modelo de ser humano que cumpre o chamado de Deus. Antes de Malaquias, você vai lá em Mateus, né? Mateus, aí volta. Zacarias capítulo 3. Vai falar sobre o sumo sacerdote Josué. O sumo sacerdote Josué, ele era contemporâneo a Neemias, bem como o profeta Zacarias também, e Esdras. Vivia naquele tempo da reconstrução de Jerusalém. E o profeta Zacarias, ele tem uma visão sobre o sumo sacerdote, uma visão sobre o sumo sacerdote Josué. E ele vai dizer assim, ó: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Todas as vezes que a Bíblia dissesse o anjo do Senhor, e principalmente o anjo estiver ali com letra maiúscula, está falando sobre o Senhor Jesus, diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Só dar uma pausa aqui. Para a gente cumprir o chamado de Deus, a gente tem que estar confiado no braço forte do Senhor. O sumo sacerdote, ao lado dele estava quem? De segunda visão? Satanás, para lhe opor. Mas vamos continuar. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade,
e te vestirei de finos trajes. Disse eu, ponha-lhe um turbante limpo na cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e obedeceres os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa, guardarás os meus atos e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ou seja, o chamado do sumo sacerdote será cumprido. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu renovo, o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, eis que eu lançarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Ou seja, após o cumprimento da missão de Josué, realmente se propor, está limpo e está disponível e disposto, sarado das suas chagas espirituais, ele vai ser um instrumento junto com os seus amigos, junto com aquelas outras pessoas, que vai dizer, naquele dia, versículo 10, diz o Senhor dos exércitos, cada um vos convidará o seu próximo para debaixo da vide. Quem é a videira verdadeira? Jesus. Cumprimento é chamar as pessoas, cumprimento da missão, chamar as pessoas para debaixo da videira verdadeira e para debaixo da figueira, o Cristo que verdadeiramente nos alimenta. Mas vamos por passo esse modelo Josué, que vai servir para nós hoje como as coisas que Deus faz para nos transformar e nos colocar na reta da missão. A Bíblia vai dizer assim, e Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita para lhe opor. Você acha que é fácil? O apóstolo unge uma pessoa, você é ungida, você sabe muitas vezes, às vezes nem foi ungido, né? Mas o Senhor te ungiu para alguma coisa. Deus te chamou para alguma coisa. Satanás vai se opor contra você. Infelizmente, digo isso com tristeza, porque o objetivo de Satanás é que você não cumpra a sua missão. Você precisa cumprir a sua missão, e ninguém nunca disse que vai ser fácil. Às vezes a gente até se excede um pouco pregando e diz, não, Deus vai mudar isso, vai mudar aquilo, Deus vai te prosperar, e sim, Deus vai te prosperar, mas a ideia é você entender, nós entendemos que não vai ser fácil, o inimigo vai se opor. Sabe aquele teu problema de família? É o inimigo, muitas vezes, e aí você precisa de discernimento. Eu estou só dando um modelo aqui, um exemplo. É o inimigo se opondo. A questão de Satanás não é que você tenha problemas, exatamente problema de família. A missão de Satanás é te tirar do teu chamado. Quando o inimigo se levanta nas tuas finanças, você acha que ele tem problema com finanças, com você ser rico? Tem um monte de gente do mundo rico, e ele não tem nenhum problema com essas pessoas. Mas quando ele mexe nas finanças do crente, o problema não é a finança. O problema é que ele quer te tirar do teu chamado. Ele quer te opor de alguma forma. Quando muitas vezes Satanás interfere na tua mente, na tua saúde mental, na tua saúde física, a questão, irmão, irmã, não é a tua saúde. A questão é a tua missão, é o teu chamado. Ele quer te impedir, ele quer te paralisar. E você não pode permitir. Tem que continuar esse processo no nome de Jesus de mudança de mente.
Quando de repente você começa a perceber que você está se desanimando de orar, você está desanimando de ler a Bíblia, está desanimando de ler a igreja, Satanás está ali na tua mente, né? Tem o anjinho de um lado falando, vai à igreja, busque pela presença do Senhor, e Satanás do outro lado se opondo. Dá só uma pausa aí em Zacarias, e vai só lá para, segura Zacarias 3, e vai lá só para 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, versículo 2. Só abrir um leque aqui, para você entender o tamanho do problema. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Tessalonicenses, quando eu li esse versículo pela primeira vez, de certa forma eu achei um absurdo, porque ele vai dizer assim, ó, por isso, quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo, Satanás nos barrou. Rapaz, às vezes tem gente que se afasta da igreja porque o pastor deixou de visitar, o líder de célula deixou de visitar. Acredito que quantas vezes o apóstolo tem ouvido reclamação de por que não foi me visitar. O apóstolo Paulo queria, junto com outros ministradores, queriam visitar a igreja de Tessalônica, mas Satanás o impediu. Satanás se opôs. Então, irmão, antes de a gente colocar a culpa no pastor presta atenção, eu não estou justificando o erro do líder, porque tudo é questão de discernimento, mas existem muitas vezes que Satanás se opõe. Inclusive, esse aqui é o apóstolo Paulo, primeiro apóstolo dos gentios, o primeiro. Tem gente que não, o ministério apostólico acabou. Se tivesse lá, há 2 semanas atrás, tu ia saber que aquilo ali era uma unção. É outra unção, gente. Não é puxando sardinha, mas é só assim. É igual ser salvo, tem coisa, né? A gente não sabe explicar, a gente só sabe que é. Tem determinadas coisas que acontecem que aí, enquanto eu estava lá ministrando, eu falei, rapaz, que sensação. Eu me sinto na igreja de Éfeso, dentro de um congresso de avivamento, onde foi chamado o apóstolo Pedro, o apóstolo João. O apóstolo João saiu de lá da ilha de Patmos, mas claro, não dava, ele estava exilado. E aí, de repente, começou a chamar um apóstolo daqui, outro apóstolo dali, e um mover tremendo, os apóstolos pregando, que unção poderosa. Mas mesmo debaixo de uma unção poderosa, é possível o Satanás nos paralisar, é possível muitas vezes Satanás nos impedir, irmão. Da mesma forma como se opôs ao sumo sacerdote Josué, acontece muitas vezes no teu chamado. Satanás vai passar, infelizmente, você vai passar alguns perrengues, como a gente diz. E tem vezes, como diz o nosso apóstolo, paz, meus irmãos, ele vai peneirar a tua vida, e Deus vai permitir, da mesma forma como foi com o apóstolo Pedro. Pedro, Satanás pediu para peneirar a tua vida, eu roguei ao Senhor que te fortaleça, ou seja, está liberado, para peneirar. Às vezes Deus quer te fortalecer, através dessa peneira de Satanás. Satanás às vezes vai se opor a você, vai se opor ao seu chamado, vai se opor ao seu ministério, vai criar determinadas circunstâncias que vão realmente te travar, mas você não pode parar, amém ou não amém? Você não pode parar. Então volta lá, para Zacarias, aí a palavra do Senhor vai dizer, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Sabe, todos nós, o que a palavra está dizendo aqui, todos nós estávamos destinados à condenação eterna. E Deus disse a Satanás, por acaso não é esse um tição tirado do fogo? Eu não o resgatei, eu não o tirei do lamaçal do pecado,
Eu não o tirei da condenação. Esse é um tição tirado do fogo, bem como nós também, você e eu somos tições, pedaços de madeira tirados do fogo do inferno. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus te tirou do fogo do inferno para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te tirou do fogo do inferno para te batizar com o fogo do Espírito Santo, para você ser uma tocha viva onde você estiver. Mas ele vai continuar se opondo ao inimigo. E aí a Bíblia vai dizer, 3, ora Josué, trajado de veste suja, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finas vestes. O desejo de Deus, dentro dessa transformação da mente, é tirar da nossa mente e do nosso coração tudo aquilo que não pertence a Ele, para que a gente possa cumprir verdadeiramente o nosso chamado. Deus tem um propósito na sua vida, parece clichê, mas é real. Eu precisei por diversas vezes ouvir, Jesus está aqui. Até que teve um determinado dia, lá no templo menor, e olha que eu já li algumas vezes a Bíblia quando diz assim, se 2 ou 3 ali estiverem reunidos, o Senhor Jesus está. Mas uma vez, não sei o que aconteceu exatamente, mas eu me lembro que uma vez o apóstolo pregou e disse assim, Jesus está aqui. Pá! Arrebentou. Destravou. Satanás estava se opondo aqui dentro. A minha mente ainda estava travada. É por isso que esse ano nós estamos falando o tempo todo de pessoas que no nome de Jesus precisam ser desatadas. Existem áreas da nossa vida que estão desatadas e muitas vezes alguém precisa vir liberar uma palavra e dizer, você é desatado, você é desatada, para cumprir o seu propósito. Deus quer tirar determinadas das coisas da sua vida da mesma forma como Ele fez com Josué, com o sumo sacerdote Josué, e não era qualquer um. E a Bíblia vai continuar dizendo para nós, e disse eu, ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Olha que coisa interessante que eu achei um detalhe aqui nessa palavra. O versículo 4 vai dizer que o anjo disse. O anjo disse assim, ó, tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, ou seja, aos que estavam diante do anjo, tirai-lhe as vestes sujas. O anjo falou, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Só que no versículo 5, o que é que está dizendo? E disse eu, ou seja, Zacarias o profeta, disse eu, ponham-lhe um turbante limpo na cabeça. O que Deus falou aqui comigo é que não adianta simplesmente a gente estar vestido no ministério, se encher de atividades na igreja, sem necessariamente ter uma mudança de mente. Porque quantas vezes a gente vê determinadas pessoas cumprindo o seu ministério na força do próprio braço, e o objetivo da mensagem de hoje, no nome de Jesus, é que você seja confiado no braço forte do Senhor, e para ser confiado no braço forte do Senhor, precisa haver uma mudança de mente, e essa mudança de mente vai acontecendo paulatinamente, devagarzinho, até nós chegarmos, no nome de Jesus, à estatura de varão perfeito, aonde Deus quer que a gente chegue. A Bíblia está dizendo para nós, disse eu, presta atenção, no primeiro momento disse o anjo do Senhor Jesus, troca as vestes dele, mas existe uma atitude que vem dos céus, troca as vestes dele, e existe uma atitude que vem da terra, troque a mente dele, troca o que está na mente dele, coloca um turbante novo.
transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga assim: existem atitudes que são minhas, e existem coisas que sou eu que preciso às vezes profetizar sobre o meu filho. Existem coisas que sou eu que preciso profetizar sobre a minha família. Existem coisas que eu é que tenho que fazer, eu é que tenho que assumir a minha responsabilidade, e você precisa assumir a sua responsabilidade no nome de Jesus. E a Bíblia vai continuar dizendo: o anjo do Senhor protestou, versículo 6, protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e obedeceres os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ou seja, você, sumo sacerdote, vai cumprir o seu chamado, vai cumprir o seu propósito aqui na terra, confiado em Deus. A Bíblia está falando para nós da mesma forma, em outras palavras, como o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12. Protestou: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e obedeceres os meus preceitos. Ou seja, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele vai continuar dizendo: não vos conformeis com esse mundo, transformai-vos. Entra num processo de transformação, entra num processo de luta, de guerra com Deus, para você se transformar e receber de Deus aquilo que você precisa. E aí ele vai continuar dizendo: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Ou seja, são sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmão, não pare. Deus te chamou, não pare. E aí ele vai continuar dizendo: porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que lavrarei a sua escultura. Ou seja, eu coloquei uma pedra viva, e essa pedra é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra principal da construção da sua missão, da construção da igreja. E a Bíblia está falando que Deus vai fazer isso, e vai, num só dia, tirarei a iniquidade desta terra. E ele vai, é num só dia? Há pouco mais de 2000 anos atrás isso aconteceu. E a todos quanto receberam, podem hoje ser considerados filhos de Deus. Isso aconteceu lá atrás, num só dia. E a Bíblia vai dizer: naquele dia, quando você reconhecer que tem um chamado, naquele dia que você reconhecer que tem uma missão, naquele dia que você reconhecer que você precisa influenciar outras pessoas, que você precisa influenciar a tua família, naquele dia que você entender que os seus problemas não passam de argumento de Satanás para se opor ao seu propósito, ao propósito que você tem na vida, a Bíblia vai dizer: naquele dia, diz o Senhor, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. Eu não sei aonde, meu irmão, minha irmã, aonde Satanás está se opondo a você. Você está numa guerra. De repente você está igual a pastora Clarice, igual a mim. Estamos na guerra, eu não vou parar. Tem até uma música que fala: você não vai parar. Pai, me amarro naquela música, eu guardo aquela música. Eu não vou parar. Satanás vai se opor a mim, vai tocar muitas vezes, pode acontecer na minha família, pode tocar no meu ministério, pode tocar na minha saúde. Ele vai tentar se opor, mas eu não posso parar.
Tem uma canção, eu não estou pedindo exatamente, mas quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Apóstolo Pedro, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Lá onde Satanás se opôs, Deus vai te honrar no nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está te travando, mas Deus tem um propósito, tem um chamado para você. Da mesma forma como Ele fez com o sumo sacerdote Josué, Ele vai tirar de você as vestes sujas. Mas eu não é pecado, pastor. Só Deus sabe as minhas lutas que eu passo com a minha família, que eu passo com os meus filhos. Só o Senhor sabe. Não, eu não peco. Eu estou na guerra, eu estou na luta. Só o Senhor sabe da minha saúde, pastor. Satanás está se opondo e você não vai parar. No nome de Jesus. Se esse é o propósito que Deus colocou no teu coração, sai do teu lugar, vem aqui à frente falar com Deus. Senhor, independente das lutas, das circunstâncias, eu não vou parar. Satanás pode se opor, o inimigo pode se levantar, ele pode tocar na minha saúde, mas eu não vou parar. Eu não quero parar, Deus, eu não quero parar. Senhor, Ele quase conseguiu, Ele peneirou, me peneirou, mas Senhor, eu não vou parar. Eu vou me lançar, Deus. Vou me lançar no teu chamado. Eu vou me lançar no meu propósito. No propósito que o Senhor colocou para mim. Senhor, mas a minha família, Deus, a minha família é minha luta, é minha guerra. Está ali se opondo. Vai acontecer, infelizmente, uma guerra. A Bíblia diz, estamos em guerra. Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso. É uma luta, a luta da sua carne também contra o seu espírito. E ambos se opõem o tempo inteiro para que você não faça, não cumpra a sua missão, a vontade do Senhor sobre a tua vida. Uma vez a minha filha perguntou para mim: pai, vamos no nosso carro? Falei, vamos. Aí ela pegou no volante. Aí eu falei assim para ela: você não pode dirigir. Você não pode dirigir. Porque ela só tem 11 anos. Ela não tem mentalidade para isso ainda. Ela precisa de uma renovação na mente ainda. Mas a promessa é de que o carro também é dela. Mas ela ainda não pode assumir, porque a mentalidade dela ainda não foi transformada. Ela não passou por uma autoescola, não estudou o Código de Trânsito Brasileiro, ela ainda não entende as placas, então ela ainda não pode. Então por isso ela ainda não tem acesso à bênção. E eu digo a você, esse modelo que eu estou dizendo aqui em relação à minha filha, eu posso dirigir, por quê? Eu fiz a autoescola, tirei a carteira de habilitação e hoje eu sou uma pessoa habilitada, tenho minha CNH. Houve uma mudança de mente em mim, para que eu pudesse ter acesso à bênção, para que eu pudesse ter acesso ao projeto. A sua mente vai ser transformada, vai mudar hoje, no nome de Jesus, ou vai começar a mudar. E aquilo que estava atado, no nome de Jesus, como Lázaro, desatai-os, disse Jesus, desataia, disse Jesus. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Aleluia. Glória a Deus. Querido, se ainda houver alguém que precisa se expressar diante de Deus de uma forma pública, saia do seu lugar e se coloque no altar. A Bíblia diz que há atitudes que mudam situações. Amém? Uma vez
Deus mandou o profeta Isaías a um palácio para avisar ao rei daquele palácio e daquela nação que ele ia morrer, que ele deveria colocar em ordem a sua casa. E ele ouviu o relato do profeta e tomou uma atitude. Ele não apenas se propôs a fazer o que foi revelado na palavra, mas ele colocou algo dele pessoal. Ele fez o clamor por si mesmo diante de Deus, e a atitude dele mudou a situação. Em vez de o cumprimento da palavra imediato da sua morte, Deus disse: você tem mais 15 anos para fazer o cumprimento dessa palavra. Eu não sei qual atitude você precisa tomar, mas se é preciso uma atitude, faça isso em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a manhã deste dia. Agradecemos porque o Senhor nos deu a graça de recebermos, através da escola bíblica, uma palavra de sabedoria, e através do culto congregacional, uma palavra também de sabedoria, inspiração e desafio. Que, ó Deus, todos aqueles que se posicionaram nesta manhã, no nível das suas convicções e necessidades, que o Senhor acrescente graça aos teus filhos e faça com que esta atitude que tomaram pela tua palavra traga este nível de revelação, esse nível de desatar em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Pode vá até o seu lugar. Todas as vezes que a gente ora, ouve a palavra, é ministrado assim, junto com o processo que Deus inicia com a revelação, amém? Vem um desafio, e o desafio é que você, separe uma semente, e desafiado por esta palavra, você crendo, se você crê, que ela gera consequências na sua vida, então coloque uma semente diante de Deus. Alguns vêm preparados para dizimar, faça isso. Alguns vieram preparados para ofertar, faça isso. E alguns para primiciar, faça isso. Um bom conselho da palavra: sempre que você vier à casa de Deus, não venha de mão vazia. Deus não se preocupa com o quanto você oferta, mas Ele fica atento ao fato de que o gesto de ofertar é um gesto de submissão e de reconhecimento do senhorio do Senhor. Então, se você tem, enquanto somos ministrados aqui na adoração, você é desafiado a trazer diante do altar aquilo que Deus colocou para você fazer. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, mas
achamos sim em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Amém. Aplauda o Senhor mesmo. Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar, encerrar. Ontem foi um dia de muita festa aqui. Parabenizo as mulheres, a minha esposa, mais do que ninguém, né? Já parabenizei. Mas o evento de ontem, as mulheres que não vieram, eu lamento, porque vocês perderam algo muito, muito bom, não é? Nós homens estávamos ali na portaria fazendo segurança, né? Todo mundo doido para entrar e ficar usufruindo um pouquinho daquilo, mas o som chegava lá com perfeição. O pastor Serginho e a equipe dele tem cuidado muito bem do nosso som e chega com muita propriedade ali para nós. Mas quem não veio, perdeu, não é? Todo ano nós temos o congresso de mulheres, a apóstola cuida que isso não fique sem acontecer. Então, você vai ficar um ano lamentando o fato de não ter recebido, não é? Mas com certeza fará frente a isso. Só que agora, a gente aprendeu lá em Volta Redonda com o apóstolo Joel, né? A gente tem direito a celebrar a conquista, festejamos, tudo bem. Aí hoje ainda é um dia de celebração, vamos celebrar tudo que foi feito ontem. Segunda-feira em diante nós já estamos focados no encontro com Deus. 5, 6 e 7 de dezembro nós temos encontro com Deus e as células, os líderes precisam se mobilizar. Cada célula está desafiada a levar um encontrista. Então, esforce-se, ore, dobre-se diante do Senhor, faça isso acontecer. Nós agora, todos os cultos, temos que ser lembrados e precisamos falar sobre esse tema, não é? O encontro com Deus é um dos instrumentos que a visão celular nos proporciona para provocar o crescimento. Amém? Então nós vamos orar agora, encerrando o culto dessa manhã, lembrando que às 18h30 temos ceia do Senhor, o culto da ceia. E quase sempre, no primeiro domingo, por mais que a gente saiba, mais que a pastora Meire e a pastora Elaine façam esforços comunicando no domingo anterior, mas no domingo em si a gente acaba esquecendo de trazer aquela contribuição para o projeto José do Egito, que é 1 quilo de alimento não perecível, para que nós socorramos aqueles que porventura estejam em alguma privação, alguma necessidade com a ação social da igreja. Lembrando que esse mês ainda é bastante cômodo para nós. O nosso desafio em dezembro, através da ação social e desse projeto de José do Egito, é arrecadar 1 tonelada de alimentos. Você fala, poxa, 1.000 quilos de alimento, é coisa beça. Não, para um grupo de 200, 300 pessoas, é pouco mais do que 3, 4 quilos de alimento por cada um. Amém? Então, se considerarmos um ano como o tempo, nós vamos estar também orando. Dezembro será o ano de oração para nós, o mês de oração, para recebermos 2026. Todo ano nós fazemos o dia 31 de dezembro, o dia da passagem do ano, como
de oração, de entrega, de desafio para o ano seguinte. Esse ano faremos um tanto diferente. Também no dia 31 teremos o culto da virada, tranquilo. Mas do dia 1º de dezembro até o dia 31 de dezembro, nós como igreja, dentro de um plano que vai ser colocado para você, nós vamos estar orando pelo ano que vamos receber. O ano 2026 vai ser um ano extremamente importante para a igreja e aqueles que acompanham o dia a dia, para a nação brasileira. A nação brasileira vive um tempo de bastante opressão nos últimos 6 anos, desde antes do fim do governo do presidente Bolsonaro, houve um levante político que tem assumido proporções cada vez mais perigosas, não é? E nos últimos 4 anos com muita ênfase, e toda a expectativa por mudanças está em 2026. Aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, nessa semana, em que as forças policiais da nossa cidade agiram com extremo rigor, porém necessário, para estabelecer ordem e domínio governamental, constitucional, sobre território. Então, nós estamos vivendo um tempo em que, se não houver uma manifestação muito segura do Estado, algumas áreas territoriais já não pertencerão à nossa nação. Daqui a pouco, até as escolas, para funcionar nessas áreas, terão que ter licença, igrejas terão que ter licença, né? Há lugares onde o serviço de coleta de lixo, esse serviço que você tem aqui dos agentes de saúde que vão de casa em casa, de porta em porta, essas coisas vão ser impedidas. Então, é necessário o Estado tomar atitudes. E na tomada de atitudes, algumas coisas estão vindo à tona. Então, é preciso que nós oremos, estejamos atentos, porque 2026, todas essas ações haverão de serem resolvidas por um processo eleitoral extremamente perigoso do ano que vem. Então, por isso, como igreja, nós já queremos estar agindo, trazendo aquela bênção de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, Deus está dizendo, eu vou, se eles se humilharem, então, eu vou olhar do céu, vou sarar a terra. Não é? Nós queremos a cura da nossa cidade. E por isso, desde já agradecemos a Deus pela vida das mulheres, porque muitos lares aqui, tanto do bairro, quanto os atendidos pelo nosso ministério, foram impactados por uma palavra que, em ela sendo colocada em prática, já vamos estar fomentando e fermentando essa mudança. Mas é necessário que, como igreja local, estejamos atentos a isso. Amém? Então, uma das coisas que a gente faz é projeto José do Egito. Não esqueça hoje de trazer o seu alimento, mas comece a se preparar para o mês de dezembro, que não vai ser 1 quilo de alimento. Você vai ser desafiado a trazer um pouco mais do que isso, para alcançarmos a nossa meta de 1 tonelada de alimentos. E aí, Deus vai nos dar graça de como proceder para destinar aqueles valores. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, te colocamos e nos colocamos diante do Senhor, pela vida do pastor Fagner, pela vida da pastora Meire, pelas suas filhas, pelo como o Senhor tem usado o teu filho. Coloco também diante do Senhor todos os pastores, ó Deus, desta igreja, da equipe de ministério, todos que são membros da primeira geração, da segunda geração, da terceira geração, todos os cristãos que têm sido chamados pelo Senhor para se tornarem parte integrante dessa igreja. Que nós sejamos capazes, ó Deus, de testemunhar, fazendo com que aquilo que foi pregado nesta manhã e ministrado tanto na escola bíblica quanto no culto congregacional, nós consigamos fazer com que, através de nosso agir, de nosso proceder,
contribuamos para que o teu nome seja glorificado e a profecia ministrada seja consolidada e manifesta no meio do povo. Leva-nos em paz aos nossos lares, conduz os teus filhos ao longo desse dia, e quando estivermos celebrando a ceia do Senhor nesta noite, nós estejamos com os nossos corações limpos, puros diante do Senhor e prontos para receber a revelação que tu tens para o nosso viver, em nome de Jesus. Amém. Amém? Dê um aplauso ao Senhor, a Ele honra e glória. Vá em paz em nome de Jesus. Deus te abençoe.